Bom, então, hoje a gente vai concluir, né, a anatomia aí do aparelho, do sistema cardiocirculatório, né? E a gente parou exatamente nesse momento, né, no nosso último encontro, onde a gente viu a questão da grande circulação, da pequena circulação, né, daquelas separações entre o percurso que o sangue faz dentro das artérias, dentro das veias, tá? E aí hoje a gente vai sair do coração, né, e ir para as veias e para as artérias a nível periférico, né? Inicialmente pelas artérias, né, saindo aí da grande aorta, a gente vai para as artérias do encéfalo, né? Nós vimos lá que os três primeiros depois das artérias coronárias, né, que são os primeiros ramos que saem da grande aorta, nós vamos ter aí três ramos, né, que um deles vai fazer com que o sangue suba, né, para o encéfalo. E aí a gente tem exatamente as artérias. A gente vai ter as artérias vertebrais e as artérias carótidas internas, né? Então, essas artérias vertebrais e carótidas internas é que vão fazer a subida desse percurso, né? E aqui é um desenho estirado, tá? Mas ele fica nessa posição a nível de cérebro. Não sei se vocês estão conseguindo associar essa imagem. Vocês vão vê-la bem aqui, ó. Tá? Exatamente porque ele sobe aqui por baixo, né, do cerebelo, tá? Cerebelo é aquele cérebrozinho pequenininho que a gente tem embaixo do cérebro, tá? A gente ainda não viu a anatomia do sistema neurológico, né? A gente vai ver, vai ser uma das equipes que vão apresentar, certo? Temos ainda, né, nas artérias da cabeça, e aí são artérias que a gente vai precisar já ir memorizando os nomes, né? Mas como eu falei, desde o início da nossa disciplina, elas vão seguindo aí os nomes dos ossos, né? Então a gente tem essa posterior que passa exatamente em cima, né, do osso occipital, é a artéria occipital. A gente tem a artéria carótida, né, que é essa que passa bem na região lateral do pescoço. É ela que nós, profissionais da enfermagem, vamos usar muito para estar verificando o pulso, certo? Temos ainda, né, aqui a artéria temporal, exatamente, diga. De ambos os lados nós temos, viu? O Vitor perguntou aqui se a gente tem ela só de um lado ou de ambos os lados, ou se é a mesma coisa, né? Nós temos ela em ambos os lados, certo? Temos a temporal, como eu acabei de falar, né? Que ela vem exatamente irrigar toda essa região das têmporas, né? Do osso temporal, que é essa lateral aqui da cabeça. Temos um ramo mais interno, né, que é exatamente a bifurcação que a gente tem da carótida. A gente tem uma bifurcação que dela vai emergir a artéria temporal, e a gente tem uma bifurcação mais interna, que é a carótida interna, e dela vai emergir aqui, ó, mais internamente, a artéria oftálmica, certo? E nós temos, do mesmo jeito, né, ainda na artéria carótida, na bifurcação que sai o temporal, vai sair o facial, vai sair a artéria facial. E lá na artéria carótida interna vai sair a artéria lingual.
tá? Que vai para dentro da região da boca. A nossa boca é uma área extremamente irrigada, né? A boca, a língua, é uma mucosa extremamente irrigada, exatamente para já iniciar os processos de absorção e digestão, né? Bom, nós temos... começou, botei até aí no grupo de vocês. Temos as artérias da cabeça, né, de modo geral, nas quais nós temos inúmeras, né, inúmeras ramificações, e aí todas são artérias, né? Todos esses risquinhos vermelhos são artérias e ramificações de artérias, né? Por exemplo, bem aqui, deixa eu voltar aqui para... Bem aqui, ó, a gente tem ramo, né? É um ramo parietal, tá? Então, a gente tem as artérias, são as mais calibrosas, né? As primeiras aí emergentes da aorta, e a gente vai tendo, né, várias ramificações até termos a conexão das artérias com as veias a nível dos capilares, né, que são as unidades mais não. Elas vão no tamanho, vão reduzindo proporcionalmente, e aí lá distal elas acabam sendo iguais às veias, né? Elas, a nível de capilar, eles têm o mesmo diâmetro, tá? A artéria carótida externa, como eu falei, né, é essa que a gente vai conseguir palpar aqui no nosso pescoço, nessa pulsação. Ela vai dar ramos, ela vai bifurcar, né, bem a nível de mandíbula, e a carótida externa, que é essa mais superficial, vai ramificar para o osso temporal e vai ramificar para o osso facial. Desculpem, para a artéria facial. E aqui a gente tem exatamente a carótida, né? A gente consegue ver que ela é localizada bem atrás aqui da região da traqueia, né? Logo após a gente palpar a traqueia, a gente sente essa pulsação. E aí, as veias, gente, elas vão seguir o mesmo percurso, tá? Então, basicamente, o que eu tenho de artéria, por exemplo, eu tenho artéria occipital, eu vou ter veia occipital. Eu tenho artéria maxilar, eu vou ter veia maxilar. Por quê? Porque elas andam lado a lado, certo? Umas das outras. Professora, o que eu preciso aprender aí? A gente vai aprender, obviamente, as artérias mais importantes, né? As artérias mais essenciais para nós. Por exemplo, a carótida. Eu preciso aprender a carótida, eu preciso aprender onde é que ela fica, né? Oi? É a que a gente acabou de ver? Bom, aqui a gente vai ter, né, as veias do pescoço. E aí, do mesmo jeito, elas partem, né? Elas emergem, né? Para a veia cava superior, que é essa daqui, e aí elas vêm, né? Mais ou menos na mesma distribuição que as artérias, elas vão ser distribuídas, tá? Então, ela vem aqui a nível de subclávia, então eu vou ter a veia subclávia, né? E aí ela vai emergir para dentro da veia cava superior. Eu também vou ter, né, essas veias cervicais, essas veias que ficam aqui na região do pescoço, tá? E a essas veias, né, a gente vai denominar de veia jugular, tá? Aqui passa vizinho a artéria carótida, é a veia jugular, certo? Aqui a gente tem ela novamente, né? A gente tem uma externa
né? E a gente tem uma que vem, ó, aqui por dentro, interna. Essa jugular externa, existem alguns pacientes com muita dificuldade de punção, de acesso venoso, que a gente é enfermeira, só quem pode fazer esse procedimento é a enfermeira ou médico. A gente vem e punciona essa veia. Funciona nesse sentido, tá? Exatamente porque é o caminho, né, até o coração, é o caminho que a veia faz. Aqui, né, elas vão ser mais periféricas e vão receber os nomes, né, veia braquial, enfim. Essa aqui é uma última opção, digamos assim. Antes da gente ir, não conseguindo, né, periférico de jeito nenhum, a gente faz essa jugular. Nem todo enfermeiro tem prática de jugular, certo? E a posição é exatamente essa aqui, com o pescoço hiperestendido, certo? Nós temos veias superficiais e nervos cutâneos do pescoço nessa imagem, né? Então, a gente vai ter aqui a jugular externa, né? Como eu falei para vocês, e a gente também tem a jugular interna. A jugular interna, ela desce mais por dentro, né? Mais internamente, e ela é uma das que vão desembocar na subclávia, e a subclávia é uma das que vão ser usadas para fazer aquele acesso central, né, que o médico faz aqui nessa região do pescoço, tá? Aqui, né, tem bem mais definido, né? A gente tem aqui o músculo esternocleidomastoideo, né, que a gente estudou lá nos músculos. Aí nós vamos ter a veia, né, jugular interna, que é a em azul, né? E a gente tem aqui do ladinho dela a artéria carótida, tá? Bem aqui a gente tem, né, o osso, né, a subclávia, desculpem, a clavícula, e a gente tem aqui, né, o externo, certo? Aqui é uma outra imagem exatamente de todas essas artérias e veias dessa região do pescoço. Essa imagem aqui é melhor, né, aparentemente mais complexa, pois não. É mais fácil da gente visualizar, tá? Onde nós vamos ter também, né, artérias e veias dessa região da tireoide, certo? A veia subclávia, ela também vai desembocar na veia braquiocefálica, né? E depois lá na veia cava. Nós temos ainda, né, artérias e veias superficiais, tanto na face como no couro cabeludo, tá? E aí essas vão ser menos importantes para a gente, porque a gente não vai estar fazendo função delas, a gente não vai estar fazendo nenhuma mensuração a nível de sinais vitais nelas, tá? E aí a gente vai para as artérias, né, dos membros superiores. Basicamente, aquele ramo, né, subclávio que sai da aorta, ele vem e vai se afunilando, né? Quanto mais distal, mais fina. E a primeira mudança de nomenclatura que esse ramo recebe é exatamente a artéria axilar, né? Em algumas pessoas mais magras, que têm menos tecido adiposo aqui internamente na axila, a gente também consegue palpar, né, o pulso axilar, certo? A gente consegue. Quem tem a axila mais gordinha, como é o meu caso,
é mais difícil, tá? Mas a gente tem aqui essa artéria bem superficial na região axilar. E aí, gente, ela continua, né, o seu percurso e nós vamos ter, basicamente, né, a artéria braquial, certo? A artéria braquial, em pessoas também bem emagrecidas, a gente consegue ver mesmo, bem nessa região, tá? E ela, né, é uma das que a gente pode fazer punção também, que ela é ainda, né, bem calibrosa. Descendo, né, nós vamos ter aqui as... Oi, boa noite. A gente vai ter aqui a artéria ulnar, né, e vamos ter a artéria radial, tá? Todo esse conjunto que fica nessa região cubital, da fossa cubital, a gente consegue também fazer a palpação, né? A gente consegue fazer essa palpação mais internamente no braço, né? Que vai ser a artéria braquial, e nós vamos também poder fazer nessa região mais extrema, né? Mas essa daqui já é bem mais fina, tá? Deixa eu passar essa outra imagem. E aqui elas vão, né, se bifurcar em artéria radial, que vai descer, né? E a gente vai sentir o pulso radial, que é esse pulso que nós sentimos bem na região do punho, e em artéria ulnar, que a gente também consegue sentir esse pulso, certo? E aí, depois disso, né, ela se bifurca aqui para exatamente irrigar toda a região, né, tanto do dorso como da palma da mão, tá? E esse conjunto de artérias da mão, né, elas formam exatamente o arco palmar superficial e o ramo palmar profundo, certo? As artérias da mão, elas também têm pulsação, né? Sobretudo essas do arco profundo, tá? Entretanto, a do polegar, a gente consegue sentir bem aqui, ó, bem na articulação, a gente consegue sentir com intensidade maior. Por isso que quando vocês estiverem lá no quarto semestre, que a gente for estudar semiologia semiotécnica, a orientação é que a gente palpe o pulso ou com o indicador e o medial, ou com o medial e o anelar. Nunca com o polegar. Por quê? Porque eu posso palpar e ao invés de estar sentindo do paciente, eu estou sentindo o meu. Tá? Então, por isso que a gente orienta que faça essa palpação com... Não, a gente tem em todos, ó. Vejam aqui a imagem. A gente vai ter em todos. Entretanto, na polpa do dedo, o único que a gente tem é exatamente esse daqui, ó. Certo? Que é o polegar, tá certo? Mas em todos os nossos dedos nós temos. Por que que é fácil? A gente pode usar o oxímetro em qualquer dedo, né? Aquele oxímetrozinho que foi muito usado no Covid e tal, para ver saturação. Por que que a gente pode usar em todo dedo? Porque em todo dedo eu tenho uma artéria, tá? Entretanto, para que a gente consiga sentir, a gente consegue sentir apenas no polegar, tá bom? Aqui, né, tem exatamente muito do que eu acabei de falar, né? A gente vai ter todo esse ramo aí palmar, né? E a gente tem as artérias aqui, né, muito nítidas, a artéria radial
e a artéria ulnar. Essa imagem, gente, é essa, né? É aqui a radial e aqui externamente a ulnar, tá bom? E essas artérias na palma da mão, tá certo? Ok? E não no dorso. Por isso a questão do polegar, certo? Bom, aqui, né, exatamente só para que vocês vejam lá partindo, né, certo? Vai partir lá da aorta, né, temos a aorta, válvula aórtica, a aorta, temos aqueles 3 ramos, né, principais, subclave direita, aí vamos ter as carótidas, né, comuns, a gente vai ter a direita e a esquerda, e vamos ter ainda, né, saindo do arco aórtico, a artéria vertebral, tá? Que aí é que vai descer e vai fazer aí todo esse percurso que a gente acabou de ver. Bom, o que tem de diferente aqui? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Aqui, gente, é mais para vocês entenderem como é que se dá essas curvas, né? Esse caminho, né? Percebam que ele sai aqui atrás do externo, né? Sai aqui pela frente, por cima, né, da clavícula, a artéria. Depois ela dá essa volta, né? E vai sair internamente, tá certo? Ok? Aqui. Então, assim, a nível de membro superior, principalmente, a gente tem que saber que a gente tem uma artéria braquial, que é essa que vai descer e a gente vai conseguir palpar esse pulso braquial, certo? E a gente vai ter a artéria radial e a artéria ulnar. Esse ramo braquial vai se bifurcar nesses dois, ok? Então, principalmente isso. Temos que saber que a gente tem lá nas mãos, sobretudo no dorso das mãos, ramificações em todos os dedos, tá certo? Geralmente, crianças não conseguem achar a veia para Furam no pé. Ou furam no pé ou furam na cabeça. A artéria é aquela que leva o sangue arterial do coração para todo o corpo. A veia, ela faz o caminho inverso. Ela traz o sangue de todo o corpo para o coração para fazer aquela pequena circulação que a gente viu no encontro passado. A função venosa pode ser feita só em artéria? Não, a punção venosa ela é feita somente em veia. A punção arterial ela é feita somente em artérias. Nós temos os 2 tipos de punção, tá? A punção venosa é a que eu vou utilizar para fazer administrações de medicamentos, de nutrição, né? Por quê? Porque ela vai levar isso para o coração, para do coração ser distribuído em todo o corpo. A punção arterial, ela serve muito mais para eu ou fazer alguns procedimentos, tá? Como, por exemplo, tem alguma artéria coronária, aquelas artérias coronárias que a gente viu lá no nosso encontro passado, obstruída, né? O paciente com infarto. Então, você faz uma punção na artéria, ou na artéria braquial, ou na artéria radial, ou na artéria femoral, para subir com material para desobstruir essa artéria, tá? Então, a gente usa mais para isso. Outra indicação de usar a punção arterial para colher um exame que a gente chama de gasometria arterial. O que é essa gasometria arterial, professora? Para a gente ver os níveis de gases do sangue. Nível de O2, nível de CO2, como é que está o pH desse sangue, enfim. Terceira principal indicação de punção arterial é
para o cálculo da pressão arterial média, tá? A gente vai ver lá na semiologia que nós temos pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica e nós temos pressão arterial média. Então, esse terceiro exemplo que eu dei é para fazer o cálculo da pressão arterial média. Ele conecta essa punção no aparelho, né, através de um catéterzinho, e você tem esse valor, tá? Bom, membros superiores, ok? Membros inferiores, tá? Temos um grande número de possibilidades de palpação de pulso arterial nos membros inferiores, tá? Isso aqui sim, tá? A gente começa, né, pela artéria femoral, né, que é uma artéria bem calibrosa que você tem aí na região da virilha, que você também sente a palpação, tá? Bem no meio da virilha mesmo, você pode palpar aí que você sente essa artéria pulsando, certo? Essa artéria femoral, ela vem na parte anterior, ó, perceba, ela vem na parte anterior interna, né, da coxa. Depois ela dá a volta por trás e ela vem sair aqui na região poplítea, né, nessa região posterior do joelho. Você também tem impulsos, se vocês colocarem aí a mão, vocês vão sentir, né? Depois ela já vem de novo para frente para dar o pulso pedioso, pedial, tá? Que ele fica em cima aqui do dorso do pé, certo? Principalmente o que a gente vai ter de artéria, quais são as que a gente precisa conhecer? Femoral, poplítea, tibial posterior e dorsal do pé, tá? Onde a poplítea, a tibial posterior, professora, é bem na região do calcanhar. Vocês palparem aqui externamente, vocês também vão sentir uma pulsação, tá? A nível de membros inferiores, essas são as principais, ok? A nível de veia, professora, a gente vai ter basicamente a veia safena, certo? A gente tem a veia safena que ela corre lateralmente à artéria femoral, certo? A artéria... deixa eu continuar aqui que a gente vai primeiro para as veias do membro superior, tá? O que a gente tem de veias do membro superior? A gente vai ter cefálica, basílica, a gente vai ter a intermediária do cotovelo, a gente vai ter a radial, a ulnar, a braquial, axilar. Percebam, né, que ele faz o caminho aí mais inverso, né? Basicamente, a nível de veia, o que a gente vai precisar conhecer, né, a nível de membro superior? A gente tem a veia basílica, né? Essa veia basílica, ela passa bem internamente, nessa região interna mesmo do braço, né? E ela desemboca bem aqui na veia chamada de intermédia do braço, né? Porque ela fica bem nessa região. E aqui, gente, no braço, a gente tem basicamente 2 ou 3 excelentes lugares de punção, tá? Que são bem lateral interno, a gente tem uma veia bem calibrosa aqui, a gente tem uma bem interna, bem no meio, também muito boa, muito calibrosa, e a gente tem uma mais externa, que já é um pouco mais, ela digamos, igual meu filho fala, é um pouco pior, né? Não, é menos melhor, desculpem. Ela é menos melhor, né? Por quê? Porque ela além de ser menos calibrosa,
ela faz uma curvatura, usualmente ela vem aqui por cima do braço, tá? E aí, em alguns pacientes, a gente consegue visualizar, sobretudo nos meninos, nos homens, a gente consegue visualizar essa artéria, desculpem, essa veia bem nessa região, tá? Então, como ela faz essa curva, ela nem sempre é boa, né, da gente fazer a punção. Professora, mostre aí no desenho. Essa é essa que vem aqui internamente, ok? Os meninos de casa acho que também estão me vendo. Aí ela vai ter aqui essa trifurcação, né? Onde eu vou ter, como eu falei, tanto essa mais interna como essa do meio muito calibrosas e essa daqui mais fina, certo? Quando eu chego aqui na região do antebraço, né, nós vamos ter, basicamente, uma que corre aqui lateralmente, e aí vocês já devem ter visto alguma punção aqui nessa região. É uma punção que dói muito, né? Toda punção próxima de osso é muito dolorosa, certo? Essa daqui e as do dorso da mão, elas vão ser mais dolorosas, certo? Mas em alguns casos é o único local onde a gente consegue, certo? Nós temos, passando ao lado das artérias radial e ulnar, a gente também tem veia, tá? Em algumas situações, a gente acaba funcionando essas veias, certo? E aqui, gente, a gente vai seguir, né, também o mesmo percurso para se aproximar dessas radial e ulnar, certo? Aqui é uma outra imagem para a gente ver melhor, certo? Exatamente aquela mesma sequência, né? A veia, ela faz o percurso inverso, né? Então, ela vem lá da mão e vem. Por isso que a gente, quando estiver lá na verdade, agora no 5º semestre, que é quando vocês vão puncionar acesso venoso, a gente começa a puncionar das extremidades para o tronco, né? Distal para proximal. Por quê? Exatamente para, se houver perfuração, eu não perco logo uma veia mais próxima do tronco, certo? Então, a gente tem as veias aqui da mão, né? Na região dorsal, a gente tem mais algumas que vêm aqui nesses outros ramos, tá certo? Mas, principalmente, a gente vai ter uma bem que passa entre o polegar e o indicador, e tem uma que passa na lateral posterior da mão, desculpe, na lateral dorsal da mão, tá? Temos aqui, então, voltando nesse percurso, né, nós vamos ter aí sempre, né, veias acompanhadas de artérias, tá bom? Veias acompanhadas de artérias. Artérias próximas de músculos. Músculos cobrindo ossos e assim sucessivamente, tá bom? Por isso que a nomenclatura em si, ela é muito semelhante, tá? Tudo isso que eu estou falando. Mais ou menos. Bom, e aí, por último, nós temos, né, as veias dos membros inferiores, tá? No mesmo formato, tá? E aí, Hugo, exatamente essa veia aqui dorsal, né, que a gente faz acesso em criança, quando a gente tem muita dificuldade de fazer acesso periférico, usualmente crianças que estão desidratadas, né? Muito desidratadas, a gente faz esse acesso, tá? Basicamente, as veias do membro inferior, elas são... Oi?
parte de cima do pé, né? Nessa região aqui do pé. Olhar que meu pé é branquinho, você consegue ver aí, né? Temos essas veias, né? Em adulto a gente também pega, professora? Ó, a gente pega, mas é em último caso, mais do que em criança, tá certo? Em adulto, a gente tenta aquela jugular que eu falei no início da aula, né? A gente pede para o médico, se tiver a disponibilidade, de passar um acesso central, né, na veia jugular interna, tá? Mas a gente evita puncionar membro. Por que, professora? Por conta da própria da idade, você já tem uma facilidade muito maior de uma infecção, né, de vaso, né, uma infecção de corrente sanguínea. E aí, uma infecção de corrente sanguínea no paciente que já está grave né, só datar lá a declaração de óbito. Então, basicamente, a gente vai ter essas veias do dorso do pé e a gente vai ter uma veia chamada de safena magna, né, que é uma veia que ela passa lado a lado com a artéria femoral e ela vai ser muito importante para a cardiologia, né? Aquela cirurgia de ponte de safena, é essa veia safena que a gente tira para substituir a artéria do coração, tá bom? Voltando. Não foi para nenhuma artéria do coração, não. Ela tinha varizes nas pernas, muitas vezes quebradas, ela teve que retirar. Mesmo retirando, ele funciona como usualmente, por isso que não há mais a indicação de você tirar as veias chamadas, entre aspas, de quebradas, né? Que são as varizes, né? A indicação hoje são esses tratamentos de desobstrução, de implante de estente, tem umas com uns implantes de um gel para expandir, né, a veia, enfim. Por quê? Exatamente por isso. Não tem como reconstruir, sabe? Você não tem como fazer esse processo de reconstrução. Como, né? Porque se você cortar, você corta, você tem que tirar o pedaço que está ruim, né? É igual a mangueira. Você corta uma mangueira, agora a mangueira é fácil de você puxa, né? Juntar as pontas de novo e costura. Mas tá lá, né? Você corta aqui esse pedaço do meio, fica esse pedaço sem nada. Aí o que às vezes acontece, se for uma veia de grande calibre, de grande importância, você tira de outro canto, né? Nesse intuito, tá? De fazer uma ponte, né? De fazer um caminho. O que se tem muito hoje? São as endopróteses, né? O que são endopróteses, professora? São falsas veias e falsas artérias, né? São industrializadas, tá? Você retira o pedaço doente, aí você bota lá um caninho, né? Feito de tecido bovino, de tecido suíno, né? Por isso que o nome é endoprótese. Aí você coloca lá, costura de um lado, costura do outro, e o sangue fica passando por dentro dessa endoprótese, tá? Mas hoje já tem muita tecnologia, muito procedimento novo, né? Com laser, com esse gel que eu falei, que eu não esqueci o nome do gelzinho agora, tá? Bom, subindo, né? Temos aqui a safena magna, como eu falei para vocês, tá? E temos a femoral, a veia femoral profunda. Subindo ainda mais, nós vamos ter a veia ilíaca. Ilíaca, ela fica aqui nessa região, né, da nossa bacia, da bacia ilíaca, do osso ilíaco, certo? E aí ela vai desembocar exatamente aqui na veia cava inferior, para poder começar a subida de volta. Já estamos terminando. Oi. Aí aqui a gente tem as veias, né, que fazem a irrigação de toda essa região do tórax, certo? Não tem nenhuma, assim, de maior importância, né?
E a que a gente tem de maior importância é exatamente a veia cava inferior, que eu falei para vocês, porque é ela que vai desembocar, né, lá no átrio direito, que a gente viu nas aulas anteriores, e ela tem vários raminhos, né, que desaguam nela, que vem dos rins, que vem do estômago, que vem do intestino. Então, todas essas veias que passam nessa região abdominal, elas vão cair, elas vão desembocar na veia cava inferior, certo? Como é o caso aqui desse desenho, só para vocês conhecerem. Isso aqui, gente, não vai cair na prova, mas vocês precisam saber, né? Eu sei que vocês não estudam só para a prova, não é isso? Diga, Victor. Hã? Todo o conteúdo. Já falei. Principalmente, vocês vão estudar principalmente aquilo que vocês não estudaram na primeira prova, né? Que vai ser a parte de articulação, músculo, respiratório, circulatório. Você faz a punção na artéria e aí só. Fabienne, e a minha prova, que eu ainda não fiz nem a AP1, eu fiz o requerimento e nada. Mas você conseguiu fazer a solicitação, né? Consegui. Pronto, aí amanhã eu vou ver com a professora Roberlândia se já foi autorizado, para eu marcar com você a segunda chamada, certo? Tá certo. Parece um caninho. O cateterismo? Foi, né? Sim. Você era jovem, né? Ellen. Raquel Mesquita. Raquel Teixeira. Davi. Lindalva. Já Luciele. Maria de Fátima. Livramento. Erimanda. E já botei. João Paulo. Coloquei. Vocês de casa eu já ia colocando todos quando eu ia aceitando, viu? Já colocou, gente, né? Colocou meu nome, professora? Sim. João Paulo. Todos que eu ia aceitando, eu já ia colocando, tá bom? Vou parar aqui a gravação. Tchau, tchau. Estudem para a prova.